Fala Brasil, vamos falar hoje do descobrimento do Brasil. Hoje é meu primeiro vídeo aqui pro canal, espero que vá com qualidade, que vocês gostem. E a gente vai falar sobre o descobrimento e independência do Brasil, que a gente está na semana dos 200 anos de independência, no caso hoje, o real dia, né, da independência, 7 de setembro. E eu acho legal a gente pontuar e relembrar essa história, né? Que o Brasil, no caso, foi descoberto em 22 de abril de 1500 pelos portugueses, né? E desde então foi quando se originou a verdadeira, né? Ou vamos colocar, começou a se trilhar os passos do Brasil que hoje a gente conhece. Na verdade, essa teoria do descobrimento do Brasil é muito vaga, porque aqui já vivia, né, os indígenas. Então, teoricamente, o Brasil não foi descoberto, o Brasil já existia e já tinha dono, né? Já tinha seus residentes aqui. Mas o descobrimento, né, que se dá pela história realmente é do dia 22 de abril de 1500, quando os portugueses, enfim, conheceram, né, a terra brasileira. E desde então, daí, o Brasil começou a ser, né, começou a ser um território de Portugal, um território dos portugueses, onde tudo que aqui era produzido, né, se mandava para Portugal, na Europa. Aqui no Brasil tinha muito do pau-brasil, né, o ouro brasileiro, todas as riquezas que eram produzidas aqui eram passadas para Portugal. E Portugal era quem administrava real mesmo o Brasil. E com o passar dos anos, ali por volta de 1807, foi quando a família portuguesa embarcou num navio para poder vir para o Brasil e realmente fazer do Brasil aqui uma casa, né, fazer sua residência. E eles embarcaram em 1807, mas só chegaram no Brasil 54 dias depois. Eles embarcaram em novembro e chegaram no Brasil em janeiro de 1808. E foi dali que começou a se trilhar os passos que a gente conhece e que deu na independência do Brasil de Portugal. Mas antes disso, o Brasil teve seus processos, né? A família portuguesa veio para o Brasil devido ao bloqueio continental que eles não tinham cumprido, que foi ordenado por Napoleão, onde a Europa não podia fazer negócios com a Inglaterra. E Portugal, né, por ter dívida com a Inglaterra, continuou ainda com esse acordo com a Inglaterra. E como Napoleão havia prometido, né, as tropas francesas invadiriam o reino que continuasse com essas práticas com a Inglaterra, porque ele queria fazer uma punição à Inglaterra. E por Portugal não cumprir, havia esse risco, né? O que iria acontecer na real seria a invasão das tropas de Napoleão a Portugal. Então a família real portuguesa, veio para o Brasil devido a correr dessa guerra. E quando eles chegaram no Brasil foi quando começou a se dar os passos na monarquia do Brasil, onde o príncipe Dom João VI, que começou a reinar aqui no Brasil e começou a dar os primeiros passos na área econômica, no desenvolvimento do Brasil. Quando eles chegaram em Salvador, né, na Bahia. E aí, com os passos, começou a se criar universidades no Brasil, começou a ter o Banco Central do Brasil, começou assim, a movimentar realmente o Brasil como um país. E com esse tempo, o Brasil também passou a ser chamado de Reino Unido de Portugal e Algarves. Com isso, o Brasil já deixou de ser somente uma colônia de Portugal. E com o tempo, a partir do reinado de Dom Pedro I, filho de Dom João VI, foi quando começou a se trilhar. Dom Pedro foi casado com Leopoldina, né, sua princesa, e Leopoldina teve um grande papel na história da independência do Brasil. Ela foi um grande passo para essa independência. Teve seu protagonismo
ali na nossa história. E também o movimento negro, que começou a ter participação na história do Brasil real mesmo, e com os passos da independência. Mais tarde, em 1822, foi quando Dom Pedro, na margens do rio Ipiranga, fez o grito da independência, né? E a partir dali o Brasil começou realmente a se movimentar como um país independente. E logo mais tarde também o Brasil deixou a monarquia, e aí antes disso teve a passagem de Dom Pedro II, filho de Leopoldina, e a questão de curiosidade, Leopoldina morreu 4 anos depois da proclamação da independência, né? Leopoldina morreu em 1826 e havia sido proclamada a independência em 1822. Ela realmente não viu muito passos da independência brasileira, mas ela teve o seu protagonismo, né? Teve o seu papel ali muito importante no Brasil. É muito daquilo que a gente vê o protagonismo feminino desde muito antes aqui no Brasil e no mundo. E a gente tem que começar a entender e respeitar esse processo da mulher, né? Do protagonismo feminino na história do mundo, e o quanto sem elas, né? Realmente a gente não teria grandes conquistas que a gente teve. E com o passar, né, ali depois da independência do Brasil, foi quando realmente a gente começou a trilhar os passos que hoje a gente conhece. Depois de um golpe contra a monarquia, o Brasil começou a ser república, e hoje a gente conhece o Brasil como República Federativa do Brasil. E a gente tem esse processo democrático, né, que hoje a gente tem que celebrar muito disso, da independência, do processo democrático que a gente tem de querer preservar isso, né, e manter isso daqui para frente. Esse vídeo foi bem curto mesmo, é só para realmente relembrar os passos mais marcantes da história da independência. Talvez eu tenha esquecido algum, mas eu acho que esse passo que a gente tá trilhando desde o movimento de descobrimento, de monarquia, de processo de crescimento brasileiro, democracia, eu acho que é um passo para a gente olhar agora que a gente está próximo da política brasileira, né? Que a gente está nesse processo de eleição, e se atentar muito e realmente querer progredir daqui para frente ao invés da gente retroceder. Então é olharmos bem os nossos candidatos. Sabemos que hoje é um dia de alegria por ser dia de independência, mas devemos olhar esse processo e olhar o futuro, querer preservar e manter. E para quem deseja conhecer muito da história, o Museu do Ipiranga foi reinaugurado em São Paulo. Um lindo espetáculo, né, de inauguração com drones. E ele tá com a sua exposição da independência do Brasil, onde você pode conhecer muito, a título de curiosidade, sobre o quadro que a gente conhece da independência, né, que é uma leitura do próprio artista, né, que não retrata identicamente, né, o que seria. Então eu acho que é muito legal a gente conhecer esse museu, e o museu está com entrada grátis até novembro. E para você adquirir o ingresso para poder estar indo visitar o museu, você consegue no site, né? E aí toda segunda eles abrem e você consegue adquirir ali o seu ingresso para poder estar tendo acesso ao museu e conhecer um pouco da história. E é muito disso, né, gente? Vamos nos encontrar, vamos nos olharmos nessa eleição e vermos o que a gente quer para daqui 4 anos, o que a gente quer que aconteça nesses 4 anos, quem que a gente quer que nos governe, quais são os nossos ideais e o que o movimento de independência precisa realmente para poder continuar crescendo e se desenvolvendo e não retrocedendo. Então olharmos bem, e nos próximos vídeos aqui eu vou estar fazendo algumas leituras sobre as propostas dos candidatos, dos principais candidatos à presidência da República, e vamos juntos se ajudar e conhecermos nossos candidatos, suas propostas, e votarmos bem para poder, nesses 4 anos, a gente ter um desenvolvimento de crescimento, de expansão, de melhora à nossa democracia, de respeito
a nossa democracia, nossas opiniões e vamos junto. E é isso aí, Brasil. Até o próximo vídeo. Obrigado por esse que saiu talvez um pouco fraco, mas que nos próximos a gente vai estar se encontrando melhor, se entendendo melhor e melhorando cada vez mais em nossas falas, em nossos processos. Então é isso, Brasil. Até mais e um beijo para todos.